Principais cálculos na folha de pagamento, parte 3. Vamos falar agora a respeito de adicional de insalubridade, entre outras variáveis que fazem parte dos cálculos trabalhistas. O adicional de insalubridade é devido aos funcionários cuja atividade profissional esteja exposta a agentes nocivos à sua saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza da intensidade do agente e do efeito. A norma regulamentadora número 7, ou NR7, é que vem trazendo esse conceito a respeito do adicional de insalubridade. Digamos, por exemplo, que uma pessoa, um funcionário, um trabalhador, atue em um laboratório químico, onde ele vai aspirar gases, substâncias químicas que podem irritar a pele, ou até mesmo onde ele pode ingerir de forma acidental algum tipo de veneno ou algum tipo de corrosivo. Esse ambiente já é considerado, ou pode ser considerado, um ambiente insalubre. Existem 3 graus de insalubridade: o grau mínimo 10%, médio 20% e máximo 40%. Ou seja, esses graus de insalubridade medem quão perigoso é esse local para o trabalhador, ou quão insalubre é esse local para o trabalhador. A definição da existência da insalubridade e o grau da mesma serão definidos por laudo técnico através da área de segurança do trabalho, em que o valor devido será proporcional à quantidade de dias trabalhados. Então aqui temos 2 pontos a considerar. Primeiro, que quem vai decidir qual é o grau de insalubridade, ou seja, qual é o grau de perigo que esse ambiente de trabalho oferece à saúde do trabalhador, é um especialista que emitirá um laudo através de uma análise do local. Eu coloquei aqui também que através da área de segurança do trabalho, ou seja, esse pessoal da área de segurança do trabalho é que vai tomar essa providência, que vai fazer essa análise. E evidentemente que com apoio de especialistas no assunto. E esse valor correspondente ao percentual de insalubridade varia justamente de acordo com esse grau de insalubridade constatado pelo técnico. Adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade é devido aos funcionários que, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, no exercício de suas atividades, estejam em contato permanente com inflamáveis, eletricidade ou explosivos em condições de risco. Ou seja, o adicional de periculosidade, ele já oferece risco, esse ambiente periculoso, ele já oferece risco diretamente à vida do trabalhador. Então atente para a diferença. O ambiente insalubre, ele vai oferecer risco à saúde do trabalhador. E o ambiente perigoso, ou perigoso na verdade, vai oferecer risco diretamente à vida do trabalhador. Um exemplo de ambiente que ofereça risco aos trabalhadores, ou um tipo de atividade que ofereça risco ao trabalhador. Eletricista de alta tensão, que passa pelas mãos dele, ou ele vai trabalhar, ele vai manipular a fiação, dispositivos, qualquer acessório elétrico que ele venha fazer manutenção, máquinas, equipamentos, com uma tensão muito alta. Aqueles eletricistas que fazem manutenção nos postos de energia elétrica, nos postes, que ficam nas ruas, nas vias públicas, chegam a manipular aí o local, o equipamento com 13.000 volts. Então isso é muito perigoso para o eletricista, para o trabalhador, ou então aquelas pessoas que mexem com explosivos, que fazem explosivos. Quantos e quantos casos de fábricas de explosivos, de fogos de artifícios que explodem e matam os trabalhadores. A esses trabalhadores cabe o adicional de periculosidade. O empregado que laborar em condição de periculosidade receberá um adicional de 30%. Nesse caso, o adicional é de 30%, o adicional de periculosidade sobre o salário que recebe. Esse percentual não será devido sobre participação nos lucros ou premiações. Este será proporcional à quantidade de dias trabalhados no mês. Ou seja, esse adicional corresponde apenas aos dias trabalhados no mês, ao salário hora, ao salário contratual desse trabalhar. Gratificações, participações no lucro
nos lucros não vão incidir ou não vão sofrer o acréscimo de 30% de periculosidade. Caso o funcionário trabalhe em ambiente insalubre e periculoso, só terá direito a um dos adicionais, ou seja, aquele que for maior. Digamos que o trabalhador ele atue em um ambiente que é periculoso e insalubre ao mesmo tempo. Nesse caso, esse trabalhador ele vai receber apenas um dos adicionais, geralmente o maior, geralmente não, regra geral o maior. Então, se a periculosidade, o adicional de periculosidade for maior do que o insalubre, ele vai receber a periculosidade. Se o insalubre for maior, ele recebe o insalubre. Então, caso o funcionário trabalhe em dois ambientes, um periculoso e outro insalubre, ele vai receber apenas o adicional, que na verdade é o maior dos dois. Vamos falar agora de salário família. O salário família é o valor fixado pela Previdência Social, o INSS, proporcional aos dias trabalhados nos meses de admissão e demissão. Faz jus ao salário família o funcionário cujo salário mensal mas os adicionais não sejam ou não atinjam o limite estipulado. Bem, existe um limite anual para o recebimento do salário família. Por exemplo, em 2023, esse valor corresponde a R$ 1.754,18. Então, se o trabalhador tem um salário que seja de até R$ 1.754,18, como é o caso de 2023, porque esse valor ele muda ano após ano, em 2023 é um, 2024 é outro, 2025 é outro, 2026 é outro, ele muda ano a ano. Então, se o trabalhador ganha até esse limite, no caso de 2023 até R$ 1.754,18, ele tem direito a salário família. Se ele ganha 1.800 para cima, ele já não faz jus ao salário família. Para ele receber o salário família, alguns outros requisitos também terão que ser atendidos. Ele tem que estar com a documentação exigida por lei em dia com o departamento pessoal ou RH e será devido uma cota para cada filho, válida até 14 anos. Até 14 anos. Ou os filhos inválidos de qualquer idade. Então vamos lá. Para que haja o efetivo recebimento do salário família, esse trabalhador ele terá que ter filhos de até 14 anos ou então qualquer idade se for inválido, e a documentação deve estar em dia. Uma cota é estipulada todo ano para o pagamento desse salário família. Então, ano a ano é estipulada uma cota junto com o salário limite para recebimento do salário família. E é necessário, como já falei, que a documentação esteja em dia lá no departamento pessoal para que ele possa fazer junto ao governo essa atualização. Importante, o valor do salário família é pago pelo INSS em forma de dedução da DARF previdenciária da empresa. Funciona assim, a empresa ela paga a cota de salário família ao empregado e quando a empresa for pagar o seu próprio INSS na DARF previdenciário, que é um documento de pagamento do INSS, ou seja, dessa contribuição previdenciária, a empresa desconta aquele valor de salário família pago ao trabalhador. Por exemplo, digamos que a empresa pagou R$10.000 de salário família aos seus empregados e que ela vai pagar em determinado mês um valor de INSS patronal, ou seja, o INSS da própria empresa, R$100.000. Esses R$10.000 de salário família que ela pagou aos seus funcionários será abatido desses R$100.000 de INSS que ela pagará à Previdência. Então, dessa forma acontece o pagamento do salário família. Aqui eu coloquei os descontos do salário. Os descontos do salário mais comum, existem outros, trouxe aqui apenas os mais comuns, são INSS, valor vai ser destinado à Previdência Social, contribuição sindical, que hoje é facultativo, antes era obrigatório, um dia de salário, hoje é facultativo, Vale Transporte, existe também o desconto do Vale Transporte, 6%, e tem o imposto de renda retido na fonte, que será cobrado dos trabalhadores. Aí você tem faltas, atrasos, entre outros. Então são alguns descontos que vão incidir na folha de pagamento. Vamos falar agora sobre faltas, atrasos e saídas antecipadas injustificadas.
Faltas, atrasos e saídas antecipadas injustificadas correspondem ao desconto em folha de pagamento do funcionário, referente a período que o mesmo esteve ausente na empresa. Os dias correspondentes às faltas serão computadas para efeito de férias e 13º salário e deverão ser lançados em dias. Já os atrasos e saídas antecipadas deverão ser lançadas em horas e não serão computados para efeito de férias e 13º. Então, em se tratando de funcionários horistas, além dos dias de faltas injustificadas, horas dos atrasos e saídas antecipadas, devemos efetuar também o desconto do descanso semanal remunerado, a DSR, correspondente à semana de falta ou atraso. Então, são faltas, atrasos, saídas antecipadas, esses são descontos que podem ocorrer no salário do empregado ao longo do mês. Então, os dias correspondentes a essas faltas são descontados diretamente do Olerite. E no segundo texto aqui em verde, eu coloquei que em se tratando de funcionários horistas, além dos dias de faltas injustificadas, horas de atraso e saídas antecipadas, será descontado também a DSR, que é o descanso semanal remunerado. Lembrando que o descanso semanal remunerado corresponde ao domingo e feriado. Então, se ele trabalhou ao longo da semana e houve um domingo ou um feriado, ele vai receber normalmente. Mas se ele faltar um dia, ele perde o domingo. Esse dia de domingo é descontado, mas apenas naquela semana. Então, além das faltas e atrasos, ele tem também o desconto do descanso semanal remunerado. Se ele trabalhou certinho, ele vai receber o seu DSR. Mas se ele tiver alguma falta, ele vai ser descontado do seu contra-cheque essa falta mais o domingo. Conforme preceitua a Lei 605 de 1949, artigos 6 e 7, respectivamente, os dias correspondentes ao desconto do DSR não serão computados para efeitos de férias e 13º salário, ou seja, eles não vão ser considerados nas férias e no 13º salário. Mensalista e comissionado. Aqui, na verdade, eu coloquei um exemplo de cálculo para vocês exercitarem. Portanto, vá lá no material impresso em PDF, baixe esse material, baixa a apostila, que esses cálculos vão estar lá para você exercitar. É de extrema importância que você tenha em mente como são feitos esses cálculos para eventuais conferências. Não, melhor, eventuais conferências não. Você vai ter que conferir quando você já estiver no mercado de trabalho, quando você já estiver atuando, na verdade, na área de departamento pessoal, você vai ter que fazer essa conferência. Não dá para confiar cegamente no sistema. É o sistema quem faz esses cálculos. Né? São os sistemas de departamento pessoal e folha de pagamento quem faz esses cálculos. Mas não dá para confiar 100%. É sempre bom fazer aí uma conferência. Então, para você fazer conferência, você precisa entender como que esses cálculos são realizados. Mensalista e comissionado. Então, eu coloquei um exemplo aqui de cálculo. Olha, imagina que um funcionário tenha uma remuneração de R$ 660 por mês. Teremos o seguinte: salário dia, 660 dividido por 30. Então, o salário dia é R$ 22. Salário hora, 660 dividido por 220, dá R$ 3. Esse seria o salário hora. Quantidade de faltas, 2. Quantidade de atrasos e saídas antecipadas, 5 horas, né? Quantidade de horas. Então vamos calcular primeiro as faltas. Faltas é igual salário dia vezes quantidade de faltas. 22 vezes 2, porque foram 22, salário dia R$ 22 e faltas foram 2. É um cálculo muito simples de se fazer, coisa muito simples de se fazer. E já vamos apresentar o resultado. Depois os atrasos. Atrasos e saídas antecipadas é igual a salário hora vezes quantidade de horas de atrasos e saídas antecipadas. Que nesse caso é 3, que na verdade o salário hora é 3, né, R$3. E os atrasos e saídas antecipadas, 5 horas. Então 3 vezes 5, aqui nós temos o resultado. As faltas, R$ 44. E os atrasos e saídas deu R$ 15. Então, ao todo, ele vai ter aí R$59 de desconto nesse Olerite. Um cálculo muito simples, só para você ter. É simples, mas você precisa ter em mente como é que se faz para ter um bom desempenho na conferência da folha de pagamento emanada do sistema. Horistas
Cálculo do salário dia. Vamos aprender agora como fazer o cálculo do dia trabalhado de um horista. Imaginando que um funcionário tem uma remuneração de R$ 3,00 por hora e teremos o seguinte: salário dia SD igual salário hora SH vezes hora mensal HM ou jornada mensal JM, que corresponde a 220 dividido por 30, que dá 7,33. Então nós temos um salário dia de R$ 22,00, né? O salário dia de um horista. Então, como eu disse, são cálculos que não apresentam tanta complexidade. A complexidade desses cálculos ela vai estar por conta de quando você tem, por exemplo, uma rescisão, onde todos os valores passíveis de serem pagos para o funcionário terão que constar nessa rescisão, nesse documento, como férias, 13º, insalubridade, periculosidade, saldo de salário, FGTS. Então você junta tudo isso, você imagina, tem que ter muito conhecimento para fazer esses cálculos. Lembrando que o sistema de folha de pagamento, bem parametrizado, vai realizar corretamente esses cálculos, mas não é recomendável confiar 100% no sistema. É sempre interessante você fazer uma boa conferência. No cálculo das faltas, atrasos e saídas antecipadas, não existe diferença entre mensalistas, comissionado e horista. Então, esses cálculos de faltas, atrasos, saídas antecipadas, seja para mensalista, comissionado e horista, é feito da mesma forma. A grande diferença está no desconto das faltas do descanso semanal remunerado, que no caso do horista, o funcionário perde o direito ao descanso semanal remunerado da semana, né? Neste caso, teremos que verificar se as faltas e atrasos foram na mesma semana ou em semanas diferentes e quantos domingos e feriados existiram na semana da falta ou no atraso. Então você vai fazer essa análise. Foi na mesma semana, foram em semanas diferentes, porque o horista, se ele faltar durante a semana, como eu já passei para você, ele vai perder o descanso semanal remunerado da DSR. Ele vai ter tanto o desconto da falta como da DSR, mas tem que ser essa falta que deve ser descontada só aquela falta que aconteceu dentro da semana trabalhada. Então tudo isso tem que ser muito bem analisado. O desconto do DSR não pode ser lançado juntamente com as faltas normais. Logo, deve-se utilizar eventos distintos para as duas situações. Então, a falta do DSR, ela não deve ser lançada junto com essa falta não deve ser lançada junto com as faltas, né, dos dias normais, não. Tem que ser eventos diferentes. Por exemplo, 2 faltas na semana com apenas um descanso semanal remunerado na semana. Usando os mesmos valores de salário, dia, teremos faltas, descanso semanal remunerado igual a SD, que seria salário dia, vezes 1. Também é um cálculo muito simples, dá R$22. Você vai pegar 22 vezes 1, que dá 22. Por exemplo, ele faltou 2 dias na semana. Vai descontar um domingo só, porque só existe um domingo. Ah, mas e as outras faltas? As outras faltas, as faltas dos dias normais, dos 2 dias que ele falou, é outra história. Vai ser lançado sim, mas vai ser lançado como eventos distintos. Uma coisa é a falta da DSR e outra coisa é a falta normal. Mas o fato é que se ele falta 2, 3, 4 dias na semana, só vai ser descontado um DSR na semana. Por quê? Porque só tem um domingo na semana. Espero você na próxima aula.